programa Life for You de hoje, Sua Vida no Seu Controle, eu tenho a honra de receber aqui um profissional que ajuda muita gente e teve muito trabalho nessa pandemia. Nós vamos receber aqui Anderson Camargo. Na época, ele trabalhava como enfermeiro, chefe de uma unidade e hoje ele trabalha como coordenador do CDTEC. Anderson Camargo, por favor, chega para cá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eugênio. Foi um Fique à prazer. vontade e vamos conversar aqui. Hoje você, eu até anotei aqui, porque é um nome complicado, né? Anderson Camargo, coordenador da escola CDTEP. Isso mesmo. Centro de Ensino Técnico Paulista. É isso mesmo. Tudo bem, Anderson. Nosso programa, ele visa levar às pessoas informações, conhecimentos sobre relacionamento, comunicação, informações profissionais que envolvam não apenas o profissional, mas também o pessoal. Porque a gente sabe que hoje em dia o envolvimento que existe da área pessoal e da área profissional acabam influenciando dramaticamente os relacionamentos, a comunicação, Sim. o bem-estar. E no programa de hoje, nós vamos entender um pouquinho como até que esse desequilíbrio, quando nós temos aí nos relacionamentos, como que isso influencia, inclusive, na saúde, ok? E nós vamos saber isso do Anderson. Mas antes disso, eu quero perguntar para você, Anderson, como que foi para você essa pandemia? Porque durante a pandemia, me conta um pouquinho, o que você estava fazendo durante a pandemia? Qual era o seu trabalho durante a pandemia? Para mim e também para as pessoas que estão nos vendo. É um grande prazer, Eugênio, estar aqui com você hoje, estar com o pessoal. Então, nessa pandemia, assim, eu trabalhava em um hospital, eu sou enfermeiro, a minha especialidade é estomaterapia. É uma especialidade que cuida de 3 áreas. São incontinência urinária, estomias, tratamento com a pele de estomas, e, que é o meu forte, o tratamento de feridas agudas e crônicas. Antes da pandemia, eu trabalhava em um hospital com a minha especialidade dando apoio aos outros setores. Chegou a pandemia, veio a pandemia, o que aconteceu? Precisou de mão de obra, não tem jeito, porque assim, foi uma coisa muito abrupta. Na nossa área, ninguém sabia como se comportar e precisava do máximo de profissionais qualificados para trabalhar. Enquanto tinha um monte de gente parando, ficando em casa, Sim. A sua realidade foi completamente diferente. Foi totalmente diferente. O que aconteceu? Foi aquele estresse, aquela agitação toda de montar uma equipe que não estava preparado para uma pandemia. Sim. Tanto a parte, como eu sou enfermeiro, eu sou líder de equipe e nós lideramos auxiliares e técnicos de enfermagem. E, juntamente, a gente precisou montar uma equipe multiprofissional para atender esses pacientes. Então, isso foi uma coisa muito rápida. Na primeira, eu me recordo que nos primeiros meses era mudança de protocolo, porque a pandemia podia fazer isso, máscara, não precisa máscara, álcool gel, enfim. Foi uma loucura. E deixa eu dar uma pergunta. Você está falando aí no começo da pandemia, os protocolos lá, né? Põe máscara, tira máscara, usa álcool, não usa álcool, bebe álcool, não bebe álcool, enfim. Como que foi o medo? Foi muito complicado, foi muito grande. Assim, Eugênio, quando a gente fala de medo, de sentimento mesmo, era a equipe toda. Como você disse, o mundo parou e a gente continuou. E você continuou, e a equipe continuou, mas com aquela incerteza. Será que eu vou pegar, não vou? Na época não tinha vacina, né? Será que vai ter a vacina ou não? Uhum. E o estresse na equipe foi muito grande. Você perdeu colegas? Perdi muitos colegas. Eu, inclusive, eu fui contaminado e algumas pessoas que estavam junto comigo não passaram, não resistiram. Uhum. Colegas de trabalhar junto mesmo, estar lado a lado e a gente não conseguiu ficar com eles. Eu li uma pesquisa que diz que o Covid tem uma energia, né? E quando as pessoas não estão bem, quando as pessoas estão preocupadas, quando a pessoa está emocionalmente abatida, abalada, ela tem uma tendência
a ter uma infecção grave, violenta, que derruba a pessoa. Você percebeu isso na sua vida profissional, ali no dia a dia? Eu acredito que a pandemia ela veio com o Covid, mas isso é muito natural na nossa vida profissional. Qualquer tipo de vírus ou até mesmo de bactéria, porque nós estamos em um ambiente totalmente contaminado. Então não é só pandemia que acontece isso? Não é somente pandemia, não. Uhum. E assim, dependendo da organização de saúde onde que esse profissional trabalha, o estresse é tão grande que ele adoece, não deixa de... É humanamente assim, impossível você conseguir controlar um estresse desse e tentar manter a sua saúde física. Então, quer dizer, o próprio profissional da saúde, se não estiver bem emocionalmente, ele também adoece? Ele adoece. É complicado, porque assim, você falou do medo, do sentimento do medo. Você fica tão preocupado com aquela questão, eu vou pegar, eu não vou pegar, e não sei se é uma coisa, se foi coincidência ou não, as pessoas, os colegas que se preocuparam muito em se proteger de maneira até excessiva, foram os primeiros a pegar o Covid. Olha só. E no seu dia a dia, né, lá do hospital, no atendimento às pessoas, o que você vê, por exemplo, aquele paciente que está bem e aquele paciente que não está bem emocionalmente falando, né? Sim. Porque você deve, a todo momento, você deve ter paciente lá que chega lá, de repente, arrebentado lá, mal pra caramba, fisicamente, mas é aquele paciente, não, doutor, o senhor o Anderson, isso aqui vai passar logo, tal, e de repente você chega lá, o cara que está com uma unha encravada, ai, isso não pode se transformar numa infecção, que eu vou morrer. Enfim, o que você percebe na recuperação de um e de outro? Eugênio, isso é muito interessante porque, assim, esse nível de estresse, né, esse nível de ansiedade leva a doenças psicossomáticas. Não quer dizer que esse paciente não tenha, ele não tenha aquela doença, mas ele acaba desenvolvendo com o próprio pensamento, ele acaba gerando outros sintomas além do que aquilo que é ocasionado. Aquele paciente, quando você atende ele, um profissional chega, mesmo naquele estresse todo do serviço, você atende ele com um sorriso no rosto, com uma palavra de apoio, mesmo naquele estresse, ele abaixa o estresse, ele dá uma baixada no estresse, e o próprio quadro clínico dele, daqueles sintomas, que desde que ele passou na classificação de risco, passou com o médico, já é eliminado, vamos dizer assim. É muito interessante, é muito bacana. Isso, existe na Sociedade Brasileira de Cardiologia agora, um tópico, fala sobre espiritualidade. Uhum. Fala sobre espiritualidade. O que acontece? O paciente com estresse, ele eleva a pressão arterial e esse paciente chega com a pressão muito alta, vai falar com o médico, está sentindo dores de cabeça, tal. Aquele profissional, só uma palavra, só conversar com aquele paciente, deixar o paciente uns 40, 30 minutos, a pressão abaixa. Sobre esse aspecto do comportamento na área de saúde, nessa relação médico-paciente, até para que as pessoas que estejam nos assistindo, né, o quanto eu tenho que levar em conta as coisas não muito legais que eu ouço, mesmo que seja no profissional de saúde. Eu quero conversar com você depois do intervalo, porque já foi a coisa que passa muito rápido. Nos aguardem. Life for You, sua vida no seu controle. Daqui a pouquinho continuamos com o Anderson aqui. Até mais.
Life for You, de volta aqui com Anderson, um cara que trabalhou aí dentro dos hospitais como enfermeiro durante a pandemia, nos contando um pouquinho como que o lado emocional afeta a vida física, afeta a saúde, afeta o sistema imunológico. E antes do intervalo, nós estávamos falando aqui da relação aí do profissional de saúde e do paciente, né? Da gente, quando nós procuramos esse profissional de saúde. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quando uma pessoa procura lá um médico, né? E daí aquele médico, de repente, vira para ela, porque às vezes o médico também não está muito bem. Sim, E sim. vira para ela e fala assim, olha, seu caso é muito grave. Ou então o médico vira para ela e fala assim, olha, você tem um quadro clínico que nós vamos tratar, nós vamos resolver, nós vamos fazer de tudo para que você realmente se cure, né? Qual é a diferença na cabeça de uma pessoa que ouve uma coisa e ouve a outra? É complicado, né, Eugênio? Porque, assim, quando você vai procurar um serviço de saúde, você quer uma resposta, né? Você quer uma resposta. E quando você vê aquela pessoa, a pessoa está de branco, ela é autoridade naquele assunto ali, né? Então, às vezes, a pessoa está tão angustiada, ela está tão desnorteada, vamos dizer assim, qualquer pessoa e qualquer palavra que é destinada a ela pega para ela com unhas e dentes. E é um peso muito grande para ela. E principalmente se for uma coisa grave, né? Vamos dizer assim. Por isso que é complicado assim. Nós somos profissionais, nós lidamos com a dor das pessoas, porém, imagina, na pandemia mesmo, você atender em menos de 12 horas 300, 400 pessoas. O nível de estresse é uma adrenalina que não tem fim, é um estresse emocional muito grande. E você tem que pesar isso, você tem que pesar e ter o feeling e ter a humanização que a gente diz com aquele paciente. Porque qualquer coisa que eu posso falar para ele, eu posso tanto prejudicar como melhorar muitas vezes o caso dele. Uhum. Eu já vi pacientes só com uma palavra destinada ao paciente, ele estava se recuperando bem, ele se afundou. E tem profissionais que trabalham comigo, auxiliares técnicos maravilhosos, que só de chegar e falar um bom dia, tudo bem com o senhor, com a senhora, dar um sorriso, aquele paciente que estava, não quero fazer nada, ele se entregando vamos dizer assim, naquele processo depressivo, 10 minutos depois ele está bem. Está bem. Você sabe que nós temos um treinamento, né, que é uma imersão de final de semana, que é a Life Experience, experiência da vida, em que nós trabalhamos exatamente essas referências, como a mente funciona, como que a mente atua no sistema imunológico. E nós temos, vamos dizer, práticas para as pessoas efetivamente assumirem o controle sobre isso. E depois desse final de semana, às vezes chegam pessoas lá que estão aí num processo de vida com problemas com filhos, com esposo, com esposa, às vezes com depressão, às vezes com dor de cabeça, enxaqueca horrível, que ela tem que ficar no escuro lá, quietinha, tal. Às vezes com problemas de relacionamento no trabalho, a pessoa não consegue performar, entregar, está desanimada, ou seja, todos, em algum nível, têm alguma situação que descontrola emocionalmente. Uhum. E essa imersão, ela tem o objetivo, efetivamente, da pessoa entender como que tudo aquilo que está na cabeça dela, os pensamentos, influenciam no corpo. E depois que ela reestrutura todo esse lado comportamental das suas referências, né? Se de repente, lá no meu passado, eu assistia muito minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, falando que estava doente, que tinha tomado sol, deu dor de cabeça, que estava com fome e já estava tendo azia, enfim. Essas relações que uma criança ouve, eu estou doente por causa disso. Uhum. Estou com dor de cabeça porque eu tomei sol, estou com dor de cabeça porque choveu, eu estou com ansiedade porque
eu vou fazer um programa, uma apresentação lá na escola, e eu estou ansioso porque tudo aquilo de novo que acontece na minha vida, eu tenho que ficar ansioso. E a criança observa aquilo, assimila aquilo, e na fase de adulto aquilo passa a ser uma verdade absoluta. E o adulto começa a ter esses mesmos sintomas, dor de cabeça, ansiedade, sempre quando é desafiado. E quando é que nós somos desafiados na nossa vida? A todo momento, Sim. tanto na área pessoal como na área profissional. E na pandemia, mais do que nunca, acho que todos foram desafiados. Sim. O que aconteceu com os índices dessas doenças chamadas psicossomáticas, né? Ansiedade, depressão, depois da pandemia? Insônia, né? Insônia. Eugênio, é interessante isso. Há 5 anos atrás eu fui em um congresso e o palestrante, ele era um palestrante internacional, e esse palestrante ele disse que a sociedade, em 10 anos, o nível de doenças psicossomáticas iam ultrapassar 50% da população mundial. Não esperamos a pandemia. Isso foi uns anos atrás. Não esperou muito. Hoje, as pessoas... Foi isso, é exatamente o que você está falando, exatamente. Porque, assim, as pessoas, elas vão para procurar um profissional da saúde, num posto de saúde, num pronto atendimento, com sintomas básicos, assim. Sintomas de dor, não quer dizer que não seja uma coisa grave, mas ela não espera muito tempo. E você vê que a ansiedade, o ataque de pânico, o processo até depressivo que ocasiona por causa do medo de ter uma doença é muito grande. Então, a maioria dos atendimentos são isso. A maioria hoje em dia. Então, assim, dependendo de cada pessoa, como ela somatiza aquilo que vem de infância, enfim, e também com o estresse que está passando, a pessoa vem com, um exemplo, uma dor no peito. Ela vem com uma dor no peito, com formigamento nas mãos, até com paralisia de algum membro. Mesmo você, profissional da saúde, você evidencia que é um problema psicossomático, eu tenho que abrir um protocolo de dor torácica, um protocolo de AVC, um exemplo. Eu tenho que levar essa pessoa para fazer todo o processo dentro da emergência mesmo, até porque pode ser que seja. Até que pode ser que seja, justamente por causa do estresse. Então, isso sobrecarrega muito o serviço de saúde. Isso não é somente pacientes, profissionais também estão desse jeito. Legal. E depois do nosso intervalo, porque já acabou o segundo bloco também. Muito rápido. Está muito rápido. Né? Depois do nosso intervalo, nós vamos conversar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais como o psicossomático, aquilo que somatiza no corpo devido àquilo que você tem na cabeça, pode estar te prejudicando, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Nesse bate-papo aqui que estamos tendo com o Anderson. Até mais com o programa Life for You, sua vida no seu controle. Voltando com o programa Life for You, sua vida no seu controle. Hoje estou aqui com o Anderson, um cara que durante a pandemia toda aí trabalhou com pessoas, mas também teve essa percepção de quanto o psicológico afeta no somato, no corpo, né? Que são as doenças psicossomáticas. Mas antes da gente conversar sobre isso, tem uma curiosidade aqui que eu estou com ela, que eu quero perguntar para ele. Por que o Anderson acabou indo aí para a coordenação da escola CDTEP? CDTEP. CDTEP. O que te motivou
a assumir essa uma responsabilidade bastante grande? Eugênio, como eu disse, né, trabalhei esse tempo todo da pandemia, fui para a área assistencial, vivenciei mesmo aquele estresse, e uma das coisas, eu vi que nós, profissionais, não estavam preparados para isso. Trabalhei eu principalmente, eu precisei me habilitar novamente, fazer muitas outras especializações para acabar atendendo isso mesmo. Graças a Deus, e também busquei essa parte comportamental, trabalhar com a parte da psique mesmo, do comportamento, porque eu sabia que havia uma carga muito grande. Só que não são muitos colegas que têm essa percepção. E eu vi que essa percepção começou a afetar principalmente na equipe mesmo, tanto de médico, fisioterapeuta, principalmente dos auxiliares técnicos de enfermagem que estão diretamente com o paciente. E eu vi que eles não estavam saindo bem treinados, bem habilitados, e a gente precisou muito profissional, muito profissional. Então veio o profissional que saiu diretamente da escola e já foi contratado para trabalhar na pandemia. E não estavam preparados, tanto na parte técnica como na parte comportamental. Então, eu resolvi entrar para essa área da educação para preparar esses profissionais. Como eu vivenciei isso, eu sei, eu entendi, eu vi aonde que pega mais, vamos dizer assim, né? Carência. A carência, tanto na parte profissional e tanto na parte comportamental. Então, eu recebi esse convite dessa escola, o CDTEP, é uma escola nova aqui em Pinda, vem com uma metodologia totalmente diferente, uma metodologia ativa mesmo. O aluno ele trabalha tanto na parte, a parte teórica, ele trabalha com estudos clínicos, junto com a parte prática, dentro do laboratório. Então, o aluno ele já entende, ele já sabe, ele sabe desde o básico, desde o primeiro mês de sala de aula, o que é um sinal vital, o que é uma ampola, o que é principalmente um paciente, identificar alguns sinais clínicos. Então, isso que o profissional precisa. Ele aprende também a detectar lá ansiedade, estresse, porque Com hoje em dia, acho que de 10 pessoas que procuram em um centro médico, 8 são por problemas psicossomáticos, não físicos, né? Sim, e principalmente isso, porque não adianta eu ter um profissional totalmente técnico se eu não tenho ele humanizado e principalmente com uma inteligência emocional. Saber diferenciar, saber distinguir. Eu tenho aquele paciente, ele está bravo, ele está agitado, ele está com raiva, mas o problema dele não é meu. E ele vai descontar em mim e eu não posso levar isso para mim. E é isso que a gente busca bastante com esses novos alunos. É uma metodologia nova e isso que a gente quer fazer a diferença no mercado de trabalho. E para eu fazer a diferença, eu preciso começar do básico, desses novos profissionais, que são eles que vão cuidar da gente no futuro, né? Agora, você está descrevendo aí essa necessidade do profissional de saúde ter esse controle, ter esse entendimento, eu diria, como ele funciona. Sim. Né? Para ele não se deixar influenciar pelo outro. Sim. Agora, você acredita que isso seja uma necessidade de qualquer profissão? De qualquer profissão, com certeza. Com certeza. Porque nas profissões, qualquer profissão que a gente falar, existe uma relação íntima, relacionamentos, né, entre pessoas. Sim. Desde o cara lá do marketing, ele tem que fazer um levantamento da necessidade do cliente, para ver o fornecedor, para fazer essa linha de entrega. Nas mídias sociais, as pessoas falam muito que se relacionam, que tem lá, não sei, 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, Sim. 20.000 seguidores. O que você diz sobre isso? Isso realmente funciona? Esses seguidores aí, na sua percepção, são pessoas conhecidas ou é um mundo de ilusão? E o que esse mundo de ilusão traz para o comportamento humano? Você já pegou algum caso de pessoa lá de abstinência de mídia social? Já peguei. Já? Já peguei. E é uma coisa muito natural. Já peguei. Um exemplo, eu já peguei um paciente, ele já deu entrada na emergência
com um quadro de ansiedade, com uma dor que realmente, esse quadro de ansiedade levou ele para um pequeno infarto. Justamente porque ele estava sem o celular na mão, ele tinha que resolver problema no serviço. Olha só. E ele piorou o quadro dele, enquanto ele não colocasse o celular na mão, ele não pegasse. Já teve casos de paciente de abstinência de ficar segurando assim o celular, de entender, eu preciso assim. Ele não sabe para quê, mas ele precisa folhear. Essa dependência, só contextualizando um pouco sobre o lado comportamental, essa dependência tem por aquilo que a gente chama de hábito. Tudo aquilo que a gente transforma em hábito pode ser um bom hábito, um mau hábito. Sim. E esse hábito, ele vai se solidificando, nós temos a necessidade de. Então, por exemplo, comer pão com manteiga, com café e leite pela manhã. Isso pode se transformar num hábito. E a pessoa começa a fazer isso automaticamente. Só que se você tirar, aí é que ela vai perceber a falta que o pão com manteiga faz. Né? Sim. A pessoa que muitas vezes, quando era criança, teve algum problema, teve algum problema não, teve algum momento bom sobre alimentação. A mãe alimentava, o pai alimentava, a família se alimentando juntos, sempre havia muita felicidade, muita alegria. E aquilo ali era sempre, todo dia, todo dia, todo dia. Daqui a pouco o tempo vai passando, essa criança vai se distanciando da família, ela casa, vai ter a vida dela, só que na vida dela, devido até essa correria do mundo de hoje, um almoça uma hora, outro almoça outra hora, almoça com o celular na mão e não tem mais aquela agregação que trazia junto com a comida, alegria, felicidade, o compartilhamento. Sim, sim. Né? Então a pessoa ela começa a utilizar cada vez mais a mídia social, buscando ali essa compensação de coisas que ela está perdendo. Porque na mídia social é tudo muito bonitinho, né? As pessoas estão sempre alegres, felizes, e isso acaba se transformando num vício. Sim. Porque um hábito, um mau hábito, o que é um mau hábito? Aquele que traz um resultado ruim. Então traz sentimento ruim, sendo repetido por muito tempo, se transforma num vício ruim. E é por aqui que a gente termina a nosso bate-papo aqui com o Anderson, alertando para você aí, cuidado com seus hábitos, cuidado se eles não estão se transformando num vício, principalmente os hábitos ruins, porque quando o hábito é bom e se transforma num vício, isso é muito bom, o vício de escovar o dente de manhã, vício de se alimentar de forma correta, vício de ir numa academia de forma regrada, isso é bom, porque traz resultados bons. Agora, quando o vício traz resultados ruins, isso pode estar prejudicando a sua vida, você pode perder o trabalho, você pode perder a família por causa de um vício ruim. Se você quiser informações assim incríveis para resolver isso, procura lá no nosso site, Life Experience. É um final de semana para você passar uma régua em tudo isso. Anderson, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Eugênio, agradeço a oportunidade e estamos aí, estamos a seu dispor. Obrigado. Muito obrigado. E terminamos por aqui mais um Life for You. Sua vida no seu controle com soluções incríveis para que você faça isso. Até o próximo.